Carol passou e foi pra... Fui pra Minas Novas. É longe? Quanto tempo daqui? Se tu, pessoal, Minas Novas, onde fica, né? Vamos lá, né, gente? Vamos pensar que é perto da Bahia. Ah, é legal. Bahia? É, mas nem tanto, porque eu achava que eu tava indo pra do lado de Porto Seguro. E aí eu descobri que não, que a distância pra Porto Seguro e pra Belo Horizonte era a Se mesma. fosse perto, ia Era falar tipo até agora, no né? meio de Minas Gerais, assim. Ou seja, você tá no meio do nada, né? E no cu do Judas, né? Isso! É, exatamente. É, mas assim, é perto... Eu posso falar que a cidade que é um pouco mais conhecida, mais próxima, é uma que se chama Capelinha. Ah, já ouvi falar de Sim. Capelinha. É perto de Capelinha. Mas a cidade que eles têm por referência para fazer faculdade ou para atendimento hospitalar qualificado é em Diamantina. Que Nossa, mesmo descendo assim mais. é longe, é 200 quilômetros de Minas Novas. Lá é uma cidade muito pequena, mas muito histórica. Dizem, né, que o primeiro arranha-céu de Minas Gerais foi construído em Minas Novas. Minas Novas abrangia até mesmo Teófilo Otoni, então é uma das cidades mais antigas que nós temos registros em Minas Gerais. Lá tem casarões históricos bem bonitos, bem interessantes. E uma área rural muito, mas muito extensa. E não é a área rural produtora, né? É a área rural de subsistência. Então, uma parte extremamente pobre, mas extremamente pobre mesmo, Planta o que de come, Minas né? Gerais. E olhe lá, porque o solo não é muito fértil, né? Tem muita seca. Não, planta o que come, não. Come o que planta, né? É. Invertir a... E ali foi um grande choque de realidade, né? Porque aí, como eu havia dizendo, eu sou aí da bolha social, menina de capital, nascida e criada em Belo Horizonte, caiu numa cidade do Vale de Jequitinhonha, que é extremamente pobre, que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida e que não tinha autoridade policial há 5 anos. E seu contato é muito legal, cara. E olha, eu fui pra Pedro Leopoldo e eu tive contato com casas tão pobres também que dá um choque. É choque de A realidade, importância né? da nossa função em olhar pra eles. A cidade lá tava 5 anos sem delegado. Há 5 anos sem delegado. Meu Deus. E quem respondia por lá? Qual cidade? Não, o regional de Capelinha fazia alongamanos ali Ah, entendi. para Minas Novas, mas era quase que uma gambiarra, né? Não tinha como exercer de fato uma autoridade não dá. ali no local. E Minas Novas é uma comarca que abrange outros 4 municípios. Então, é uma comarca muito grande, com uma parte populacional muito extensa. E ali, a delegacia precisava de reformas imediatas e estruturais. A sala do delegado era um depósito abandonado. A cadeira estava... Eu poderia me machucar, tinha ferro solto na cadeira do delegado, não tinha impressora, não tinha telefone, não tinha janela. Então, Não tinha nada. não tinha nada, era uma casinha que não tinha nada. Lembrando da musiquinha. Exatamente. Na Rua dos Bobos, número 0. Tipo isso. Caraca. Então, assim, foi um choque de realidade muito grande, mas logo é aquela coisa, assim que a autoridade policial entra na cidade, tudo começa a se movimentar. Então, as reformas já começaram a acontecer, a própria prefeitura se mobilizou para estruturar um pouco o gabinete do delegado, para ter condições de trabalhar, fazer uma pintura na delegacia. Isso já foi atraindo, assim, a confiança, o retorno da confiança na Polícia Civil naquele local. E ali já foi possível, logo no meu primeiro mês de trabalho, eu fiquei lá 6 meses, logo no primeiro mês de trabalho já foi possível fazer algumas prisões relacionadas à violência sexual e violência contra a mulher, que eu posso dizer que eram os crimes de maior incidência no local. Entendi. 6 meses. Quando você saiu, entrou alguém? Entrou do novo concurso também. Do módulo 2, sim. né? Do módulo 2. E agora já tem do módulo 3. E lá é bastante rotativo, mas não tá ficando sem autoridade policial. Ah, que bom. Menos mal, né? Teve algum caso, assim, mais marcante? Eu sei que teve, porque eu já vi, mas... Na verdade, assim, lá tiveram vários. Lá dá pra falar há muito tempo, mas o mais significativo pra mim foi a minha primeira prisão, que eu falei no episódio de Delegados de Minas, que foi do professor de Educação Física da Escola Municipal da cidade. E foi nesse primeiro mês mesmo que os primeiros pais das crianças chegaram ao local. Ali eu pude entender verdadeiramente a importância de uma rede de proteção. Porque quando a gente tem escola e polícia trabalhando juntos, a gente realmente consegue combater esse tipo de crime. E a escola tinha um cunho religioso, que lá trabalhavam freiras. E mesmo com esse cunho religioso e católico, toda segunda-feira eles faziam uma roda de conversa de educação sexual, para que as crianças pudessem identificar se elas já foram ou não vítimas de algum abuso.
E com base nessa conversa, nessas rodas de conversa, as próprias crianças foram tendo consciência que foram vítimas de abuso e foram contando para as professoras, que foram contando para os pais, que contaram para a polícia. Então, isso criou o vínculo. E aí, aos poucos, eu fui recebendo os pais com as crianças e elas próprias começaram a me falar o que o professor fazia nas aulas de educação física. Isso é foda, né? E aí, a gente vê... É um dos crimes mais revoltantes. Principalmente pra gente que tem filho, né? Tá louco. Cara, Não, eu não sei nem o que eu sou capaz de fazer. Verdade. Se eu descobrir isso aí. dá uma Meu filho, né? De Will Smith. De onde o Will Smith? No mínimo, né? É tenso. E ali eu também vi o tanto que é relevante a autoridade policial estar em loco, Sim. estar no local. Porque foi a partir dessas informações preliminares que eu consegui conversar com cidadãos locais sobre a conduta daquele investigado. E aí eu pude ver a fama dele na cidade. Cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. E ali eu já vi que a reputação dele era péssima. Ou seja, já me deu um insight que eu falei, eu posso ir nesse cara tranquilo, que a cidade toda sabe que ele faz o que faz. Ele só não foi pego ainda. Assim, quando sem delegado, que vai representar por prisão, né? Pois é. E às vezes essas cidades, a rotatividade de promotor e juiz também é grande. Também é grande. Dificulta bastante, E não é né? nenhum preconceito ao interior, é que a gente quer voltar pra casa. É. É normal, né? Pois é, e aí quando eu vi que um professor estava fazendo isso com várias crianças e que ele já era professor há 10 anos, Nossa. falei, gente, já teve muita vítima. É E impossível. realmente isso aconteceu, porque chegou para mim adolescentes relatando dos abusos quando elas eram crianças. Mesmo modus operandi. E ali foi muito significativo. O trabalho investigativo foi realmente o que eu queria fazer. Eu estava estudando para fazer isso. Chegou chegando, né? Cheguei chegando, interrogatório. Foi interessante, porque esse professor, ele tinha um cinismo no interrogatório, que ele ia com uma camisa escrito fé, eu não esqueço isso, fé e um crucifixo gigante. E ele falava que isso era uma perseguição, porque ele era servidor público, porque ele tinha dinheiro e as pessoas não tinham. Uma versão mega fantasiosa, ele não conseguia se esquivar, só que ele tinha uma cara de deboche, que eu também nunca vou esquecer, que era do tipo... Você não vai me pegar. Você chegou agora, você é uma menina. Você não vai me pegar. E quanto mais eu via aquela cara dele, eu falava, gente, eu vou te acordar às 6 horas da manhã, meu filho. E vai ser eu. E não vou pra tomar cafezinho, não. Não vou. Até que eu consegui eu consegui o mandato de prisão, eu representei pela prisão. De primeira, eu não consegui. De primeira, a juíza achou por bem, então, somente afastá-lo da escola. E aí eu consegui comprovar que ele era um risco, mesmo fora da escola, que ele fazia condutas quando ele não estava como professor. E aí eu consegui a prisão. E aí a gente acordou ele às 6 horas da manhã, incrédulo. Aí é a hora que começa a passar mal, que tem que ir no hospital. Dá tremedeira. A gente respeita os direitos e as garantias do acusado, leva no hospital, medica e depois partiu prisão. Maravilha. E essa parte da nossa atividade que eu acho que é tão fascinante e que faz com que outros profissionais de outras carreiras desejem tanto exercer a nossa atribuição investigativa, que é você construir aquele caso, né? Montar o quebra-cabeça da investigação ali dentro de um gabinete e conseguir materializar tudo aquilo numa busca e apreensão, numa prisão. Você vê o resultado do seu trabalho muito rápido, é muito imediato, né? Obviamente, a gente entende que tem todas as fases da persecução penal, eventual denúncia, processo, condenação, recursos, etc. Mas a gente vê o trabalho da polícia, ele se completa muito rapidamente em alguns casos, né? E eu acho que isso que é o que fascina tanto o pessoal, né? É muito bom. E é uma coisa também que eu aprendi nesse caso, é que a gente tem que aprender a desligar e a descansar. Sim. Porque ao tempo em que eu estava envolvida com esse caso, tudo que eu pensava era em prender o cara. Eu pensava dia e noite em prender o cara. Tudo que eu queria se movimentava na delegacia para prender aquele professor. E eu pensei, gente do céu, a minha cabeça vai pirar. No meu primeiro mês de polícia, eu vou ter que procurar um medicamento tarja preta. Eu não posso continuar assim. A gente tem que aprender a desligar. Saiu ali do expediente, né? Ou do plantão, hoje eu sou plantonista. A gente tem que aprender a falar, não, agora eu sou uma pessoa comum, vou esquecer um pouquinho as atividades policiais.